Olá, eu sou o Ronaldo e você está no canal Mundo Bit Byte, um canal de tecnologia e educação para todos. Seja bem-vindo! Neste primeiro vídeo de vários que eu vou trazer aqui para vocês, nós vamos estudar os principais conceitos e práticas do desenvolvimento de sistemas embarcados e de internet das coisas. Eu vou ensinar toda a teoria e prática necessária para o desenvolvimento desses tipos de sistema. Para isso, a gente vai usar o ambiente Tinkercad e a IDE do Arduino, onde a gente vai construir projetos de automação residencial, entre outros. Você já reparou que ao passar em frente de algumas residências, de repente uma lâmpada se acende automaticamente? Por que isso acontece? Na verdade, nessa casa, lá existem alguns conceitos aplicados e que você vai aprender aqui no nosso curso sobre o desenvolvimento de sistemas embarcados e IoT. Mas me conta uma coisa, você já conhece algum sistema embarcado? Conta aqui para mim nos comentários. Mas antes da gente desenvolver esses sistemas, eu preciso ensinar para vocês alguns princípios básicos de eletricidade e de eletrônica. Os seus conceitos, as suas práticas, o uso no dia a dia e, principalmente, a sua aplicação em sistemas embarcados e IoT. O primeiro conceito é o de energia elétrica. A energia elétrica no dia a dia é o que faz os seus equipamentos funcionarem. Ela está presente quando você acende uma lâmpada, quando você liga o seu computador, quando você usa um chuveiro elétrico ou carrega o seu celular. A gente não vê essa energia elétrica, a gente vê apenas os seus efeitos nesses equipamentos que você usa. E de onde vem essa energia elétrica? A energia elétrica, ela resulta de um fenômeno físico chamado eletricidade, que nada mais é do que o movimento de cargas elétricas por um condutor. E isso acontece devido a um conceito chamado tensão elétrica, que nada mais é do que a diferença de potencial elétrico. Ou seja, é uma força que empurra os elétrons para se moverem dentro de um condutor, permitindo assim a circulação da corrente elétrica. E essa tensão elétrica, ela é medida em volt, representada pela letra V. E essa tensão elétrica, ela empurra os elétrons pelo condutor dentro de um circuito fechado, e quando a gente tem esse fluxo de elétrons de maneira ordenada, a gente chama isso de corrente elétrica. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A. Como nos componentes eletrônicos a corrente elétrica é bem baixa, ao invés de usar o ampere, a gente vai usar bastante o miliampere, ou seja, cada 1 ampere corresponde a 1000 miliampere. É só você dividir 1 por 1000, ok? Que aí você encontra 1 miliampere. E quando essa corrente elétrica que passa pelo circuito encontra uma oposição, a gente chama isso de resistência elétrica. A resistência, ela é medida em ohm, e essa resistência, ela controla, ou seja, ela limita a corrente elétrica no circuito. Vamos analisar essa ilustração para entender melhor esses conceitos. Imagina que você tem um condutor elétrico, como por exemplo um fio de cobre, e aqui desse lado eu tenho um bonequinho azul representando a tensão, que é o volt, esse bonequinho verde que representa a corrente elétrica, que é o ampere, e esse bonequinho laranja representando a resistência em ohm. Quando esse bonequinho da tensão empurra a corrente elétrica pelo condutor, ela vai passar por esse condutor. Mas se ao encontrar durante essa passagem uma resistência, vai haver uma oposição e vai ter uma limitação dessa corrente elétrica. Então, traduzindo, a tensão é a força que empurra a corrente elétrica. A resistência limita essa corrente passar pelo condutor. E a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons que vai estar passando por esse condutor. Vamos entender melhor esses conceitos. Quando eu tenho um circuito que tem como fonte uma bateria e uma carga, uma lâmpada, se eu quiser acender essa lâmpada, a corrente elétrica que sai dessa bateria tem que passar pela carga que é a lâmpada, aí ela vai aproveitar essa energia, que vai ser transformada em energia luminosa e energia térmica,
fazendo com que a lâmpada se acenda. Mas para isso acontecer, o circuito não pode estar aberto, porque quando o circuito está aberto, não passa corrente elétrica. Já num circuito fechado, eu tenho aqui essa bateria, que a gente chama de fonte de energia do sistema. Essa bateria, dentro dela, ocorre uma reação química. Essa reação química, ela mantém uma diferença de potencial entre o polo positivo e negativo. Essa diferença de potencial, a gente já aprendeu o que a gente chama de tensão elétrica. Essa tensão elétrica vai estabelecer um campo elétrico que vai fazer com que a corrente elétrica se movimente por esse condutor que é o fio de cobre, que ao passar pela carga, a lâmpada vai transformar essa energia elétrica em energia luminosa, com isso a lâmpada se acende. E essa energia, essa corrente elétrica, continua passando pelo circuito, que aqui está fechado, até chegar no polo negativo e depois continua percorrendo esse circuito novamente. Alguma dúvida até aqui? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler um por um e vou te responder. E dependendo do circuito que eu estiver trabalhando, eu vou precisar controlar a tensão, a corrente, a resistência dentro desse circuito. Para que ele funcione, eu vou precisar entender alguns conceitos e algumas relações matemáticas entre a tensão, a corrente e a resistência, de modo que eu aplique de maneira correta e na quantidade exata essa tensão, essa corrente e essa resistência para que o circuito funcione e os componentes não se danifiquem. E para isso eu preciso entender a lei de Ohm, que nada mais é do que a relação matemática entre tensão, corrente e resistência. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm, ela estabelece uma relação matemática entre a tensão em volt, a corrente elétrica em ampere e a resistência em ohms. A corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão e ela é inversamente proporcional à resistência. Guarda isso. E fazendo uma interpretação prática, quanto mais tensão, mais corrente. Quanto mais resistência, menos corrente. Agora um resumão dos conceitos e das fórmulas. A tensão elétrica ela é a diferença de potencial elétrico. Ela é a força que empurra os elétrons por um condutor em um circuito fechado. A unidade de medida é o volt. Depois a gente aprendeu também a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é o quê? O fluxo dos elétrons em movimento por um condutor. A unidade de medida é o ampere. Mas a gente vai usar bastante a unidade miliampere. E o último conceito que a gente aprendeu foi o de resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da corrente por um circuito. A unidade de medida é o ohm. E a gente também viu sobre a lei de Ohm, que é a relação matemática entre tensão, corrente elétrica e resistência. Existem algumas fórmulas que a gente pode aplicar para calcular certinho qual que é a tensão, qual que é a corrente elétrica e qual a resistência necessária naquele circuito que a gente está construindo. Então, a gente vai usar bastante essas fórmulas aqui. Para calcular a tensão, multiplica a corrente pela resistência. Para calcular a corrente elétrica, eu pego a tensão e divido pela resistência. E para calcular a resistência, eu divido a tensão pela corrente elétrica. Vamos ao exemplo numérico. Vamos supor que eu precise calcular a corrente elétrica num circuito cuja tensão elétrica é 12 volts e a resistência é 4 ohms. Como é que a gente faz? Se eu quero calcular a corrente elétrica, eu pego a tensão e divido pela resistência. Com isso, eu vou ter que a minha corrente elétrica é 12 dividido por 4. 12 volts da tensão e 4 ohms da resistência. Quanto que vai dar? 3 ampere de corrente elétrica. Vamos a um exemplo real. Se num circuito eu quero fazer um LED se acender, dependendo da fonte de energia que eu tiver, pode ser que eu tenha mais tensão, mais corrente elétrica do que o LED suporta. Então, a gente vai precisar fazer um cálculo para poder enviar a corrente elétrica na quantidade suportada pelo LED. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de 5 volts, o LED suporta mais ou menos 2 volts. A corrente suportada é de 20 miliampere. Ou seja, se eu dividir 20 por 1000, eu vou ter 0,02 ampere. Qual que vai ser o valor do resistor que eu vou ter que colocar nesse circuito para limitar a corrente elétrica para que o LED não se queime? Eu tenho que fazer um cálculo.
vamos lá para ver. Para calcular resistência, é a tensão dividida pela corrente elétrica. Se a tensão é 5 volts e o LED suporta 2, a primeira coisa que eu tenho que fazer é subtrair 5 menos 2. Por quê? Se ele suporta 2, está passando 3. Então, se eu descubro que tem 3 volts a mais empurrando lá a corrente elétrica pelo circuito, isso vai fazer com que o LED se queime, porque ele não suporta. Então, o que eu faço? Eu pego esses 3 volts que estão passando, que estão em excesso, vou dividir pela corrente, que é 20 mA, e se eu dividir 3 por 0,02, eu vou chegar em 150, no caso aqui, que é o valor da resistência do resistor que eu vou usar. Então, aqui eu vou ter que ter um resistor de 150 ohms para que o LED não se queime quando eu estiver utilizando ele no circuito cuja tensão elétrica é de 5 volts. E resumindo, a gente aprendeu hoje a respeito de tensão elétrica, que é a força que empurra os elétrons dentro de um condutor, como um fio de cobre, corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons que circula pelo condutor, empurrado pela tensão elétrica. E quando existe uma dificuldade que limita a passagem da corrente elétrica no condutor, a gente tem o que a gente chama de resistência elétrica. E a lei de Ohm relaciona de maneira matemática essa tensão, essa corrente e essa resistência dentro de um circuito elétrico. Eu acabei não falando lá no começo, mas essa resistência ela é maior ou menor dependendo do material que está sendo utilizado. No material de borracha ou de madeira, essa corrente vai passar com mais dificuldade, porque o material tem mais resistência. Mas num fio de cobre, por exemplo, essa corrente elétrica passa com mais facilidade. Por quê? Porque o fio de cobre tem uma baixa resistência. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. No próximo vídeo, eu vou aplicar toda essa teoria na prática, utilizando o ambiente Tinkercad, ok? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço!